Oi pessoal, eu sou a Brubis e vim trazer um vídeo super inédito hoje, que é desenhando o seu próprio Bobbie Goods. Que é aquele livrinho de pintura que tá vendendo horrores. Então, se você não tem esse caderninho, ou gosta mais de desenhar assim como eu, ou até se acabou já o seu livrinho do Bobbie Goods, vem desenhar comigo o seu personalizado. Então, os materiais vai depender muito aí do que você escolher. Eu trouxe meu caderninho, que ele é de 240 gramas cada folha, mas você pode utilizar também a folha sulfite, que ela é um pouquinho mais fina. Essa folha sulfite é ideal para quem for desenhar e for pintar depois com lápis. E eu escolhi esse caderno justamente porque eu vou utilizar o material tinta guache na hora da pintura. Então você não precisa comprar aquelas canetinhas caras para você se divertir e relaxar com a arte. Então eu vou utilizar o meu lápis, tá? Minha borracha, o caderno e aquela caneta também mais fininha, preta, para depois fazer o contorno. E atenção, se você for utilizar lápis de cor ou outros, eu recomendo que você passe aí sua caneta que você tiver, pode ser aquela Bic preta mesmo. Você tem que testar para ver se sua caneta não vai borrar na hora de pintar. Porém, nesse vídeo eu não vou fazer o contorno agora, porque eu vou fazer o processo de pintura primeiro, que vai ser outro vídeo. Então vai ser minha primeira pintura com guache. E como eu comecei a faculdade de artes visuais agora, eu quero começar a usar tinta aí para fazer algumas pinturas e alguns trabalhos. Eu estava fazendo uma margem aí com fita crepe para depois eu arrancar a fita, né? E acabar não borrando a tinta no processo da pintura. Só que o processo da pintura, como eu disse, vai ser outro vídeo. Voltando, você pode utilizar qualquer material que você tiver na sua casa. Não fica se prendendo a vídeos da internet que precisa ter o livro do Bobbie Goods necessariamente. Ou ter aquele monte de canetinha cara. O processo de desenhar e pintar é muito terapêutico, independente do material que você utilizar. E, sinceramente, é muito mais relaxante e estimulante você fazer o seu próprio desenho. Você vai estar soltando o seu traço aí, treinando técnicas de desenho. E, é claro, depois a pintura, que também é um momento muito relaxante. Então, enquanto aquele seu primo tá lá pintando o seu Bobbie Goods, vai lá, senta do lado dele, leva o seu sulfite e desenha com ele, desenha do zero aí, do seu estilo, o jeito que você mais gosta, um desenho que você ficaria animado em pintar. E pinta também com ele. Ou se você acabou alguns livrinhos do Bobbie Goods, tá enjoado de fazer a mesma coisa sempre, aproveita para você já partir para essa área aí de desenho, né, de começar a desenhar, fazer seus primeiros traços aí, suas primeiras ilustrações e utilizar os seus materiais que você já tem em casa, lápis de cor, as canetinhas caras que você comprou e até aquele giz de cera ou aquela tinta que tá aí guardada faz muito tempo no seu armário. Então, depois da escolha de materiais, recomendo você procurar referências do que você quer desenhar. E essa parte, gente, é muito gostosa. Eu fiquei até em dúvida do que eu queria desenhar aí, porque apareceu muita coisa linda pra mim no Pinterest. E eu sempre recomendo esse aplicativo porque é onde tem mais referências, né, criativas diferentes para você ir procurando aí o seu gosto. E você produzindo o seu próprio desenho aí, fazendo essa pesquisa, você vai notar um pouco do seu gosto pessoal, seu estilo pessoal. E é outra vantagem, né? Você começa a se conhecer um pouquinho mais nesse processo de pesquisa, o que eu gosto, o que eu não gosto, cores que eu gosto, cores que eu não gosto, traços, formas, enfim. É outro exercício muito bacana para quem desenha. Gente, fiquei muito na dúvida, assim, de cenários. São as coisas mais lindinhas que eu achei. E aí eu fiquei na dúvida se eu fazia o ratinho, se eu fazia o coelhinho, o porquinho, patinho, enfim. Pensei muito. E aí eu decidi trazer a coelhinho mesmo, a coelhinha, né? Pintando, porque tem tudo a ver com esse caderno de desenho que eu vou começar aí, né? E então fui juntando as referências de alguns cenários, de outros desenhos que eu achei no Pinterest, objetos que eu queria trazer, por exemplo, o abajur não tinha no cenário que eu queria, né? No cenário que eu mais gostei, que eu queria reproduzir. Porém, eu achei em outro cenário, em outro desenho, e eu acrescentei na minha arte. Então, ficou algo super personalizado, do jeitinho que eu gosto. E, gente, aí eu já vou pedir desculpas, porque ficou bem clarinho, já que era o primeiro rascunho. Então, e eu já ia pintar de tinta, né, por cima. Então, eu fiz bem clarinho mesmo. Depois eu dou uma aproximada, vocês vão conseguir ver melhor. E se você não tem muito contato com o desenho, eu recomendo você fazer bem fraquinho e depois passar por cima um pouquinho mais forte dos traços que você gostou, para tornar esse traço definitivo e você utilizar ele na hora de fazer sua pintura. Então, eu deixei a tela ali ligada para eu ir vendo os traços que eu mais gostei. Eu escolhi aquele que estava lendo, aquele coelhinho que estava lendo, para utilizar como referência da cabeça, um pouquinho do bracinho também. E o restante eu dei uma pesquisada
para ir acrescentando, né? O abajur, o cenário, enfim. E é interessante você observar de longe e ir desenhando do seu estilo para você ir soltando o seu traço e ir praticando a questão da ilustração. Dá para você fazer todo tipo de desenho que você quiser nesse estilo aí, não depender somente de um livro caro que você compra. Então, o propósito desse vídeo é, além de incentivar o processo do desenho e da ilustração livre, é também essa questão democrática, né? Porque a gente vê muito vídeo de muita blogueira, muita gente comprando aqueles livros e mais livros de uma editora, de uma artista, né? E não necessariamente você vai conseguir relaxar na sua casa só porque você compra aquele livro específico. Você consegue fazer com o que você tem aí. Principalmente o lápis de cor. Eu acredito que o lápis de cor, ele tem uma função motora muito mais importante do que a canetinha. Então, a minha madrinha trabalha com crianças e ela estava me falando que o lápis de cor, ele instiga, né, muito mais, desenvolve muito mais essa função motora na criança do que a própria canetinha, que você não precisa nem fazer força, ela meio que pinta ali sozinha, né? A questão da tinta, ela flui mais no papel. Claro que é muito gostoso pintar com canetinha, porém tem essas questões, né? Então, eu quis trazer por uma questão democrática e também incentivar o desenho, a parte do desenho que, particularmente, eu acho muito mais gostosa do que só pintar. Além de você desenvolver e identificar o seu estilo e o seu gosto pessoal, não só dentro da arte, mas da estética em geral da vida, né? É muito legal você observar e criar esse senso de você saber o que você gosta, o que você não gosta, quais grupos e quais coisas você quer pertencer ao longo da vida. E uma vez eu fiz um curso de desenho onde eles estimulavam muito essa parte da criação de personagem. Então, eu acho que essa parte, quando você tem um caderno e um livro de desenho, de pintura, na verdade, você acaba deixando de lado uma parte bem gostosa e importante, né? Que é essa criação de desenvolver um personagem e não só desenvolver, mas imaginar um contexto desse desenho, desse personagem, do cenário. Então, nós artistas, a gente tem uma mania, assim, de olhar as coisas e criar uma história por trás. Então, é legal também para você que está desenhando, fazendo comigo o seu próprio Bobbie Goods, é você pensar num contexto, numa história, num nome para esse personagem. E no vídeo anterior, que eu falo um pouquinho sobre como está sendo a realidade de trabalhar com arte, atualmente, eu falo um pouco das minhas expectativas sobre isso, sobre essa criação, sobre as competências que é capaz de você desenvolver através da criação, da arte, de estimular a sua criatividade. Então, tem gente que valoriza só essa parte, né? A parte lógica, a parte matemática, e esquece que tem outras competências que a gente consegue e é importante estimular. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, né? Eu, por exemplo, desde criança eu desenho, porém eu não me considero uma artista excepcional, né? Eu fui mais para a área digital e o digital acaba facilitando muito a nossa vida e a gente acaba deixando algumas técnicas de lado e sem desenvolver. Então eu acredito que até por isso que eu entrei para essa faculdade, né, de artes visuais, porque é uma coisa que eu gosto muito e que eu sei que iria me desafiar em várias partes. Então, nesse processo, é importante você não se preocupar com a sua experiência, né? Eu sou bom ou não sou bom. Não, só se preocupa no processo e em se divertir. Porque esse é o propósito do Bobbie Goods, né? Não é filmar, não é ficar mostrando para todo mundo, olha as minhas canetinhas, olha a técnica que eu aprendi nova. Não, é você com o seu caderno e a sua criatividade. É um momento só seu, fora das telas. E sim, quando eu tava fazendo essa arte aí, esse desenho, eu estava com muito medo do resultado, porque faz muito tempo que eu não desenhava fora das telinhas, né? E várias vezes eu quis dar um zoom. Sério, eu pegava o dedo e fazia aquele movimento de pinça pra dar um zoom, de tão acostumada que eu tô com tela. Nunca mais desenhei no caderno, com lápis, com borracha, com caneta. Então eu fiquei bem apreensiva para fazer esse desenho aí. E depois eu quero que vocês comentem o que vocês acharam do resultado. E é claro, quero ver o de vocês também. Se possível, vocês me mandem lá no Instagram, brubis_art.
E o processo da criatividade para esse desenho, eu quis procurar referências mais antigas, mais vintages. Então você pode reparar ali que as referências que eu salvei na minha pasta foi uma estética específica. Depois eu até acabei procurando um vestidinho mais vintage, mais de fazenda, sabe? Pra colocar na coelhinha. Então eu pesquisei a parte, não deu pra ver aí. Ainda mais pra quem não está com tanta prática assim, né? Mas falando da estética, você começa a criar o seu senso e gostar de umas coisas específicas conforme você vai vivendo. Então só as suas experiências é capaz de fazer você definir o que você gosta e o que você não gosta pra aplicar nas artes. Muita gente fala que viagens definem muito o seu repertório. Eu não viajei muito, eu não sou muito de viajar por questões financeiras. Então, é a realidade de muitos brasileiros, não conseguir sair da sua cidade, do seu estado, muito menos do seu país, né? Então, para você adquirir repertório, para criar coisas diferentes, muitas vezes você vai ler um livro, ou vai ver fotos e filmes. E um filme que mudou muito a minha cabeça e o meu senso de estética e o meu senso criativo foi a série, na verdade, né, da N com E, que eu fiquei completamente obcecada, minha série favorita. Eu acho que eu assisti 5 vezes seguidas. E não só pelo romance em si, pela história, mas a estética, sabe? Meu Deus, como eu me senti confortável assistindo. Eu só queria me teletransportar para aquela época, para aqueles campos. Ah, gente, eu esqueci de falar para vocês que eu uso um lápis de desenho, um lápis de escrever normal. Eu não compro aqueles HB, eu não entendo nada disso. Eu sempre desenhei com o que eu tinha na frente. Folhas de rascunhos do trabalho da minha mãe e dos meus pais. E qualquer lápis que eu via pela frente, eu desenhava. Então, eu não tenho esse conhecimento e esse impedimento, sabe? De ter um lápis específico para cada coisa. Só para falar para vocês que dá para fazer com o que você tiver em casa mesmo, tá? Então, o desenho em si do Bobbie Goods, fofinho e confortável, na minha versão foi essa daí. Comenta o que você achou. E o segundo vídeo dessa série vai ser pintando com as guaches que eu peguei emprestada da minha mãe. Sim, aquela guache mais baratinha. Então, isso aí fica para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, é claro, me mandem, tá? O resultado do Bobbie Goods de vocês. Ah, e claro, se você quiser contornar para ficar igual o Bobbie Goods mesmo, procura uma caneta que não vai borrar. E depois é só pintar e pronto, está feito aí o seu próprio Bobbie Goods.